Olá, crochêlistas! Hoje a gente vai aprender a fazer esse cropped lindo, maravilhoso. Olha que charme! A gente vai aprender a fazer ele completo. Lembrando que eu dou dicas, né, de como fazer ele para os mais diversos tamanhos. Mas, antes de começar, se você não curtiu o vídeo ainda, aproveita para curtir, que isso vai ajudar a gente bastante, certo? E se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever para você receber mais novidades, tá? Que a gente fala aqui sobre tudo do mundo do crochê, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos ao passo a passo. Para esse trabalho a gente vai usar a Anne, deixa eu tirar o preço aqui da linha, pelo amor de Deus. Vou usar a Anne, certo? E aí eu vou usar uma agulha correspondente ao fio, que é 1,75 milímetros, tá? E é bom vocês saberem aí qual é o tamanho, mais ou menos, que vocês vão fazer, tá? Se vocês estiverem fazendo um tamanho maior, é só vocês aumentarem um pouco, certo? Aumentem proporcionalmente. Eu não vou saber aqui dizer a quantidade correta que vocês têm que aumentar, porque eu faço as minhas peças na hora. É criação, assim, própria, sabe? Então, eu não vou saber exatamente, mas, tipo, se você estiver fazendo um tamanho maior, por exemplo, eu vou fazer M. Se você estiver fazendo um G, talvez seja o caso de você aumentar umas 5 correntinhas nessa base que a gente vai fazer. Se você estiver fazendo P, talvez seja o caso de diminuir 5 correntinhas, ou 2 ou 3, entendeu? Vai seguindo. O ideal é que você tenha aí o modelo da sua cliente em mãos, ou então as medidas corretas, tá? Pra vocês terem a base certinha do tamanho que vocês precisam, tá bom? A gente vai começar aqui o trabalho fazendo correntinhas. Então, a gente vem e faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Deixa eu ver se 20 é o suficiente. Sim, 20. Dessas 20 aqui, que é para o tamanho M, a gente vai vir e vai fazer 1, 2, 3 correntinhas. Na quarta correntinha, a gente vem e faz um ponto alto. Lembrando que eu faço ponto alto estendido. O que é o ponto alto estendido? É um ponto alto convencional com uma etapa a mais, que acaba deixando ele mais compridinho. Então, eu venho aqui, ó, dou uma laçada, na próxima correntinha eu enfio a agulha, dou uma laçada, puxo pra frente, dou uma laçada, tiro um, dou uma laçada, tiro dois, dou uma laçada, tiro dois, certo? Esse é o ponto alto estendido que eu uso, que ele fica mais comprido e não vai ficar mais aberto em relação aos outros, porque a gente vai selar ele sempre com um ponto meio alto, tá bom? Então, aí eu vou fazer ponto sobre ponto até chegar aqui no final dessa correntinha e já volto. Façam de vocês também. Chegando aqui no final, agora eu vou subir uma correntinha, vou virar o meu trabalho e vou fazer um ponto meio alto para cada ponto alto de base. Então, eu venho aqui, ó, faço um ponto meio alto nesse, faço um ponto meio alto nesse e vou fazendo até chegar aqui na ponta. Cheguei aqui no final, fiz meu último ponto meio alto, agora eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, viro o meu trabalho. E agora a gente vai trabalhar novamente com pontos altos, tá? Então, aqui nesse início, ó, nesse próximo ponto meio alto de base, a gente vai vir aqui e vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um ponto alto, lembrando que é o estendido que eu uso. No mesmo lugar, a gente vem e faz outro ponto meio alto, outro ponto alto, certo? E aí, é o seguinte, a gente vem aqui, se a gente contar, a gente já fez 1, 2, 3, né? E a gente vem e faz outro. Porque contando com a correntinha, a gente conta como se fosse um aumento de 4 pontos, certo? Agora, a gente segue fazendo ponto sobre ponto, sem aumento nem diminuição, até chegar nessa ponta. Feito isso, cheguei aqui no final, eu venho, subo uma correntinha, viro o meu trabalho e agora a gente vai selar novamente essa carreira com ponto meio alto. Um ponto meio alto para cada ponto alto de base, sem aumento e nem diminuição, tá? Apenas ponto sobre ponto. Pronto, cheguei no final, agora a gente sobe 1, 2, 3 correntinhas, vira o trabalho. E aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente aqui nesse mesmo lugar vai fazer um aumento, tá? Da mesma quantidade. A gente vem aqui e coloca um ponto alto, tudo no mesmo espaço, tá? Outro ponto alto e outro ponto alto, totalizando um aumento de 3 pontos altos mais a correntinha. Agora, a gente vem fazendo ponto sobre ponto alto sobre a carreira de base de ponto meio alto até chegar no final. Depois, a gente vem e sela com ponto meio alto, como a gente fez na última vez, tá bom? Cheguei aqui no final, certo? Fiz a carreira de ponto meio alto, como eu falei. Agora, a gente sobe 1, 2, 3 correntinhas, vira. E agora, a gente vai fazer aumento aqui mais uma vez, tá? A gente vem aqui e coloca nesse mesmo espaço um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Agora, a gente continua fazendo ponto sobre ponto
tá? E aí, depois a gente volta com uma carreira de ponto meio alto selando. E isso a gente vai fazer até que ele atinja a altura, topo, que a gente quer que fique o nosso bojo, tá? Então, se você estiver fazendo um tamanho G, talvez seja necessário você fazer mais. Se você tiver feito a mesma quantidade de correntinhas aqui que eu. Se você estiver fazendo P, talvez você pode fazer menos. Mas aí eu vou ver qual vai ser a quantidade ideal pro tamanho M, que é o que eu tô desenvolvendo, e volto aqui pra dizer quantos eu fiz, tá? Pronto, gente, olha. Deu aqui de altura máxima pra mim. E no total, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Contando com o ponto alto e com o ponto meio alto, tá bom? E aí, agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma carreira sem aumento, tá? Somente ponto pra ponto. Então, aí eu subo 1, 2, 3 correntinhas e aqui eu faço um ponto alto apenas, não vou fazer aumento aqui nessa ponta, tá? Porque essa daqui vai ser uma carreira pra gente se preparar pra fazer diminuição. Então, a gente faz ponto sobre ponto, certo? Aí, a gente faz aqui, nesse, e aí a gente termina, né? Chegando aqui no final, a gente volta com ponto meio alto, tá certo? E aí, a gente volta aqui pra dizer o que é que a gente vai fazer. Feito isso, gente, agora a gente, ó, sobe 3 correntinhas, tá? Lembrando que eu já fiz aqui a carreira ponto sobre ponto, já voltei com uma de ponto meio alto. Agora eu subo 1, 2, 3 correntinhas e agora a gente vai iniciar o processo de diminuição, tá bom? Então, aqui, ó, eu venho aqui nesse próximo ponto meio alto, faço um ponto alto, só que na última etapa aqui eu mantenho na agulha, eu não finalizo, tá? Aí, eu dou uma laçada, venho aqui pro próximo ponto meio alto, faço mais uma vez um ponto alto, sem finalizar a última etapa. Mais uma vez, dou uma laçada, venho pro próximo ponto meio alto, faço e sem terminar a última etapa. Aí, agora ficou 1, 2, 3, 4 na agulha, né, contando com a correntinha. Aí, a gente dá uma laçada e puxa todos de vez, certo? Agora, laçada, e aí a gente vai fazer ponto sobre ponto. Normal, até chegar lá na ponta, tá bom? Aí, quando a gente chegar aqui na ponta, fazendo ponto sobre ponto, a gente volta selando com ponto meio alto, certo? Normalmente. Chegando aqui, ó, nessa parte da diminuição, certo? A gente vai contar ela como se fosse um ponto só. Então, a gente vem aqui em cima da diminuição, ó, e faz apenas um ponto meio alto, tá? Então, agora a gente volta aqui, faz 1, 2, 3 correntinhas. E aí, a gente vira o trabalho. Vai fazer mais uma vez uma diminuição de 4 pontos. A gente vem aqui, ó. 1, mantém na agulha. 2, mantém na agulha. 3, mantém na agulha, tá? Só que essa diminuição agora aqui, a gente vai fazer de 4 pontos. Na verdade, 5, né? Se a gente contar com a correntinha, a gente vem e faz mais um. Que é pra funilar mais, tá? Então, aí a gente vem aqui, ó. A partir daqui, faz ponto sobre ponto. A gente fez a diminuição de 5 pontos contando com a correntinha. E agora, a gente volta fazendo ponto sobre ponto, até chegar aqui nessa ponta. Chegando aqui nessa ponta, a gente volta mais uma vez selando com ponto meio alto, tá bom? Pronto, gente, já passei a carreira de ponto meio alto, agora eu subo 1, 2, 3 correntinhas, a gente mais uma vez vai fazer a mesma quantidade de diminuição que a gente fez aqui, tá? A gente vai fazer 4 diminuição de 4 pontos altos, 5 contando com a correntinha. E a gente vai fazer esse processo por 2 vezes, ou seja, a gente vai fazer aqui, ó, subir 3 correntinhas, venho, faço um ponto alto, mantenho na agulha, 1, né? Próximo. Faço um ponto alto, mantenho na agulha, 2. Próximo. Faço um ponto alto, mantenho na agulha, 3. E próximo, faço um ponto alto, mantenho na agulha, 4, 5 contando com a correntinha, certo? Venho, dou uma laçada, tiro todos de vez e agora eu venho fazendo 1 para 1 até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, eu volto com ponto meio alto e após isso eu vou repetir esse processo, fazer uma diminuição de 4 pontos altos mais correntinha, né?
E depois que fizer essa diminuição, eu venho até o final. Após isso, eu volto selando com ponto meio alto. Então, no total, a gente vai terminar essa carreira, vai fazer uma de ponto meio alto, depois outra de ponto alto com essa mesma diminuição e depois volta com uma de meio ponto alto, tá bom? Então, depois que a gente fizer essas 4 carreiras, né, terminar essa e fazer mais 3, eu volto aqui pra gente dar o próximo passo. Pronto, fiz aí o que eu disse que ia fazer. Agora aqui, ó, sobe 1, 2, 3 correntinhas e a gente mais uma vez vai fazer esse mesmo processo de diminuição, tá? A gente vem aqui, faz uma diminuição de 4 pontos mais a correntinha, né? 1, 2, 3, 4, com a correntinha 5, dou uma laçada, tiro todos de vez. E agora eu venho fazendo ponto sobre ponto, tá? Até chegar lá na ponta. Chegando lá na ponta, eu vou, subo uma correntinha e volto com uma carreira de ponto meio alto, tá bom? Cheguei aqui no final, agora eu vou cortar o fio, que a gente vai reservar essa parte, né? Essa aqui, depois a gente arremata. A gente vai reservar essa parte. E a gente vai começar a outra, tá? Então, aqui, a gente já vai começar o outro lado. Então, aí, a gente pega nosso fio novamente e a gente vai fazer uma correntinha de 20, tá? Aí, a gente vem aqui e faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Aí, a gente vem aqui e sobe 1, 2, 3 correntinhas. Na quarta correntinha, a gente faz um ponto alto e vem fazendo ponto alto sob a correntinha até chegar aqui na última, tá? Pronto. Aí, agora a gente vem, ó, faz uma correntinha, vira o trabalho e agora a gente faz um ponto meio alto para cada ponto alto aqui de base. Aí, agora, gente, vocês lembram que do outro lado a gente começou a fazer o processo de diminuição a partir daqui, ou de aumento, né? Para expandindo a peça. Então, aqui, a diferença de um lado para o outro é só a posição que a gente vai fazer, porque, obviamente, a gente vai colocar a mesma quantidade de aumento, né? Para que a peça fique simétrica, para que ela cresça igual e fique um lado igual ao outro. Só que aí, o que vai mudar é apenas o lado que a gente vai fazer esses aumentos. Vocês lembram que do outro lado, né, eu vim aqui e fiz, né, a minha carreira de ponto meio alto, subo aqui 3 correntinhas e aqui seria a posição que a gente faria o nosso aumento, correto? Só que aí, pra gente conseguir fazer esse outro lado espelhado, né, aí a gente vai fazer o seguinte: ao invés de fazer o processo de aumento nesse início, a gente vai fazer sempre no final, mas sempre as mesmas quantidades, tá? Então, a gente aqui, ó, subiu 3 correntinhas, aí eu venho aqui, ao invés de fazer o aumento aqui, eu não vou fazer aumento, eu venho fazendo 1 para 1, tá? Faço 1 para 1 até chegar aqui nesse último. Aí, cheguei aqui no final, ó, nesse último ponto eu já coloquei um ponto alto, né? E aí, vocês lembram que a gente fazia o aumento de uma correntinha mais 3 pontos altos juntos para subir, né? Para aumentar? Então, a correntinha a gente conta como se fosse um ponto alto. Então, aqui eu já tenho um ponto alto. Então, agora eu vou fazer mais 3, tá? Porque aí são os 3 pontos altos que foi do aumento do outro, né? Mais a correntinha. Então, aqui 1, 2, tudo no mesmo lugar, tá? No último. 3, 4, tá? 4. Agora, eu venho, subo uma correntinha, viro o trabalho e volto selando com ponto meio alto até chegar nesse último aqui. Cheguei aqui no final, subo 1, 2, 3 correntinhas, viro o trabalho. Não vamos fazer aumento aqui, lembra? O aumento é só no final, neste caso aqui. Então, a gente vem fazendo um ponto alto para cada meio ponto alto. E quando chegar aqui no final, eu volto. Pronto. Aí, chegando aqui, ó, nesse último, eu vou fazer mais uma vez aquela quantidade de aumentos, né? Que são 3 pontos altos mais um, porque no outro teve a correntinha e nesse daqui não tem.
Então, aqui eu fiz um ponto alto, agora eu coloco mais 3. 1, 2, né? Na verdade, já tinha feito 1, 3, 4. Agora, uma correntinha, viro o trabalho e selo com ponto meio alto, tá? Então, aí, gente, se vocês quiserem acompanhar, é só fazer a mesma coisa, só que aí a gente tá fazendo do outro lado. Lembrando sempre de substituir a correntinha que a gente fez, né? Lá no início, substituir ela por um ponto alto. Então, sempre colocar um ponto a mais, porque tem a correntinha que a gente tem que considerar, tá? Então, aí vocês podem pegar aqui o de vocês e falar, nossa, agora, nessa próxima carreira, né? Que vai ser, a gente vai selar com ponto meio alto e a gente vai voltar com uma carreira de ponto alto. De quanto é que foi o aumento? O aumento aqui, nessa quarta carreira, foi de 1, 2, 3, mais correntinha. Então, eu vou fazer um aumento no final, igual a gente tá fazendo aqui, de 4 pontos, certo? Aí, depois sela com um ponto meio alto. Aí, volta. Quanto foi o aumento aqui? Ah, foi de 3 mais uma correntinha também. Então, aí, no final, volta a fazer, né? Essa mesma lógica que a gente tá fazendo. Aí, quando for aqui no momento de fazer ponto sobre ponto, sem aumento nem diminuição, faz a mesma coisa. Aí, no momento que for para fazer as diminuições, a gente vai fazer diminuição também. Só que aí a gente vai olhar. De quanto é que foi a diminuição? Foi de 1, 2, 3, 4, contando com a correntinha, né? Então, aí eu vou fazer uma diminuição de 4 pontos também, porque a gente vai contar com a correntinha. Aqui foi 3 pontos mais correntinha. Então, 3 pontos, 4 pontos, né? E aí, a gente vai seguir nessa lógica, a gente vai fazer a diminuição, só que também a diminuição vai ser no final, certo? Então, eu acredito que deu pra vocês entender, certo? Para o vídeo não ficar muito longo e eu ter que mostrar fazendo essa parte também, sendo que o entendimento é bem simples, é só vocês inverterem. Ao invés de fazer o aumento, né, no caso que a gente tá subindo, e a diminuição depois, no início, a gente tá fazendo sempre no final, tá? Sempre no final da carreira, tá bom? Aí, se atentem, correntinha também é ponto alto. Então, no que vocês fizeram de correntinha, né? Se foi 3 mais correntinha, vocês vão fazer 4 pontos altos, porque a correntinha conta como ponto também, tá certo? Então, quando a gente chegar aqui nesse final, né? Nesse mesmo lugar aqui que a gente cortou o fio, aí eu volto aqui pra dizer qual é que vai ser o próximo passo, tá bom? Só uma observação, gente, que muitas alunas minhas ficam com dúvida, né? Na hora que a gente tá subindo aqui, como é que a gente faz e tal. Então, uma forma de vocês se sentirem mais seguras é, por exemplo, aqui eu estou na primeira carreira, eu vou contar só as de ponto alto, tá? 1, 2, 3, 4. Na quarta de ponto alto. Então, aqui, ó, estou na 1, 2, 3, quarta de ponto alto. Tô nessa posição aqui. Uma forma de eu me basear e ver se eu tô seguindo certinho, se eu tô fazendo a quantidade de aumento certinha, é eu contar, né? Então, aqui eu conto esse lado, né? Quantos pontinhos altos eu coloquei aqui, né? Aí eu conto com a correntinha, tá? E aqui também eu conto com a correntinha. Então, se tiver a mesma quantidade aqui e lá, tá certinho. Se tiver faltando, eu acrescento mais um, certo? E se tiver, por exemplo, sobrando, eu venho e desmancho um, certo? Então, é a forma que a gente encontra de sempre se basear. Porque, às vezes, a gente pode se confundir, colocar um ponto a mais aqui, né? Um ponto a mais aqui. Então, a forma da gente se basear é essa, contando a quantidade de pontos que corresponde à carreira, a mesma posição da carreira do outro lado, tá bom? Então, vamos continuar. Pronto, finalizei aqui as duas partes, ó. As duas partes estão prontas, com o mesmo tamanho aqui no final, porque eu contei tudo, né? Como eu falei pra vocês, ficou bem simétrico, ficou igualzinho um lado e o outro. E aí, o que que acontece? A gente vai pegar agora e vai fazer um aumento não, né? A gente vai fazer uma continuação dessa base aqui que a gente fez para iniciar esse processo, né? Então, aí a gente vai fazer meio que uma tira que vai ligar as costas. Lembrando que vocês têm que saber a circunferência ali do tórax, né, da sua cliente. Por quê? Porque aí a gente vai ter que considerar a circunferência total do tórax, porém a gente vai ter que deixar um espaçamento mais ou menos assim, né? Ou a depender do tamanho da abertura que você quer que fique, porque aí a gente vai fazer esse cordão que vai entrelaçar um lado no outro.
certo? Então aí, para isso, a gente tem que saber essas medidas certinho para não ficar nem tão, né, com pouco espaço e aí não ficar bacana ali aquele trançado, ou então ficar com muito espaço e ficar muito grande. Então, para isso é importante a gente saber isso, tá bom? E aí, o que que acontece? A gente vai fazer essa tira aqui de um lado, né, e na mesma posição do outro. E aí, a gente vai dar essa continuidade, e aí a gente vai sempre medindo pra ver, né, se tá com o tamanho correto ou se precisa de mais. Eu vou falar quanto é que eu vou precisar para esse tamanho M, se for G, talvez você tenha que aumentar a quantidade, se for P, talvez tenha que ser menos, certo? Vou fazer aqui a minha quantidade e falo pra vocês qual é. Mas, deixa eu mostrar como é que vai ser, né? A gente prende o fio aqui, ó. Vou prender o fio no lado pelo avesso, tá? Porque aqui, ó, direito, vou prender aqui pelo avesso. Porque a gente vai começar com a carreira de ponto meio alto. Eu prendo aqui, ó, bem no iniciozinho, bem rente. Prendo o fio. E agora eu subo uma correntinha. E aí, eu faço o seguinte, venho fazendo um ponto meio alto para cada ponto alto de base, tá? Um ponto meio alto para cada ponto alto de base. Venho fazendo um para um. Cheguei aqui, aí agora cheguei no último, né? Faço uma, duas, três correntinhas, viro o trabalho e agora eu vou fazer um ponto alto para cada ponto, um meio ponto alto para cada ponto alto de base. E aí eu venho intercalando, né? Sem aumento nem diminuição, tá, galera? Eu venho intercalando ponto alto, ponto meio alto, ponto alto, ponto meio alto, até atingir o comprimento que eu quero que essa faixa tenha nas costas, tá? Então, aí a gente vai fazer até que ele fique no comprimento desejado. Tanto desse lado quanto desse, tá? Depois que a gente terminar a quantidade que a gente quer aqui, a gente vem e faz desse lado também. Pronto, galera, fiz aqui. Opa, minha fita métrica caiu, deixa eu pegar. E aí, o que que acontece? Fiz aqui num total, né, se contar os acréscimos, vou contar aqui tanto ponto meio alto quanto ponto alto. Então, aqui, a primeira carreira que eu passei de ponto meio alto foi aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? 13 carreiras. Que totalizou... Eu vou medir aqui no total, tá? Não vou medir tanto um quanto o outro, para ficar mais certinho. Aqui, ó, aproximadamente 10 centímetros e meio, essa parte. E aqui no total, o total mesmo aqui deu aproximadamente 33 centímetros, tá? Então, agora a gente vai começar a segunda etapa. E isso serve para os dois lados, eu já fiz nos dois lados, tá bom? Aí, daqui mesmo, ó, onde eu tô, que eu finalizei com ponto meio alto, eu venho aqui, subo uma correntinha. Aqui, ó, em cima dessa carreira de ponto. Então, como eu tava falando, aqui em direção, ó, à carreira de ponto alto que a gente fez, ó, a gente tá aqui de lado, né? Em direção à carreira de ponto alto, a gente vai distribuir aqui, ó, a gente vai pegar aqui, numa alcinha dessa segunda, tem esse primeiro ponto alto, a gente pega numa alcinha aqui desse segundo, né, pra ficar mais fechadinho e faz um ponto meio alto. Pega aqui, ó, ainda nessa direção da carreira de ponto alto e faço outro meio ponto alto. Na direção da carreira de ponto meio alto, eu venho e faço apenas um ponto meio alto. E aí, a gente vem assim, 2, né, na direção da carreira de ponto alto, faço um, faço outro. E aqui na direção da carreira de ponto meio alto, eu faço...
Pronto, gente, seguindo aquela mesma sequência que eu falei pra vocês, né? 2 na direção da carreira, 1 em direção da carreira de ponto meio alto. Cheguei aqui no final, né, nessa ponta. E aí eu vou fazer o seguinte, né? Fiz aqui o meu último, que é na direção da carreira de ponto meio alto, porque a gente finaliza na carreira de ponto meio alto, né? E aí eu vou juntar essa outra parte. Cuidem pra juntar partes iguais, tá? Aqui tá avesso e avesso. E aqui, ó, tá as duas pontas iguais, pra vocês não juntarem aí lados opostos, né? Então, aí, o que que acontece? Daqui mesmo, a gente vem, ó, dá uma laçada. Já vou aproveitar pra arrematar esse fio que ficou aqui. Passo ele pra cá. E aí, daqui mesmo, ó, já venho aqui na direção da carreira de ponto meio alto, fazendo um ponto meio alto, tá? Já uni as duas partes, tá vendo? Aí, agora eu venho fazendo a mesma sequência. Na direção da carreira de ponto alto, eu faço 2 pontos meios altos. Na direção da carreira de ponto meio alto, eu faço 1. Na direção da carreira de ponto alto, eu faço 2. Na direção da carreira de ponto meio alto, eu faço 1. E isso, e assim, né, dessa forma eu sigo até chegar aqui nessa ponta. Pronto, galera. Cheguei aqui no final, agora eu vou subir uma correntinha, vou virar todo o meu trabalho, né, porque agora tá as duas bandas. E aí, eu vou passar mais uma carreira de ponto meio alto aqui, tá? Vou passar por toda essa extensão até chegar do outro lado. Ponto sobre ponto, sem aumento nem diminuição, tá bom? Subo uma correntinha e sigo fazendo ponto meio alto. Pronto, cheguei aqui nessa parte, agora a gente vai começar o ponto que é do corpinho, né? Então, aqui, ó, já finalizei a carreira de ponto meio alto. Agora, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Aqui embaixo, ó, eu pulo 1, 2, né? 3. Na terceira, eu venho e faço um ponto alto, assim, ó. Tá? Ele tem que ficar assim mesmo. E aqui, nesse mesmo lugar onde eu fiz o ponto alto, eu faço outro. E aí, eu faço outro. Tá? Agora, 1, 2 correntinhas. No mesmo lugar, eu faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora, aqui embaixo, eu pulo 1, 2, 3. No quarto ponto, eu venho e faço um ponto alto. Aí, novamente, eu pulo 1, 2, 3. No quarto ponto, eu faço outro ponto alto. E agora, eu faço mais 2 pontos altos, né? Porque já tem um. Tem que ficar um bloquinho de 3. Agora, 1, 2 correntinhas. Nesse mesmo lugar, eu venho e faço um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Olha, pra ficar assim, tá? Agora, novamente, eu conto embaixo. 1, 2, 3. No quarto ponto, faço um ponto alto. Aí, esse aqui vai ficar sozinho, né? A gente deixa um sozinho, faz um leque. Esse aqui fica sozinho, aí eu pulo 1, 2, 3. No quarto, faço novamente o leque, né? Que é bloquinhos de 3 separados por 2 correntinhas. E aí, a gente vai seguindo essa mesma sequência até chegar lá no final, tá bom? Pronto, cheguei aqui nesse final, ó. Vou finalizar com um ponto alto aqui. Se caso não der a continha certa, vocês podem apertar um pouco. O meu aqui mesmo não deu a continha certa, mas não tem problema, gente. Crochê é um negócio que às vezes não vai dar ali a continha certa e tá tudo bem, tá? Vocês espremem, dá uma ajeitadinha. Aí eu subo 3 correntinhas, viro o trabalho. E agora, ó, subi 3 correntinhas. Daqui eu dou uma laçada, venho pro meio desse leque e vou fazer outro leque igual. Faço 3 pontos altos dentro desse espaçamento. 1, 2 correntinhas. Dentro desse ainda, faço mais 3 pontos altos. Agora, vocês estão vendo esse aqui que ficou sozinho na carreira anterior? A gente vem dar uma laçada e a gente vai pegar ele em relevo. Em relevo, a gente pega ele assim por trás, ó. Enfia a agulha assim e faz outro ponto alto, só que pegando ele em relevo. Que ele vai ficar a nervurazinha, tá? Aí, agora, a gente vem pro meio do leque, faz outro leque igual. Depois de fazer esse leque igual, a gente vai e faz outro ponto em relevo, tá? Então, aí não tem segredo. A gente segue fazendo dessa forma até finalizar a carreira, tá bom? Deixa eu terminar esse leque aqui e fazer outra nervura pra ficar mais claro pra vocês. Fiz, tá? Agora eu venho aqui, pego esse em relevo. Sem correntinha, tá? Eu pego direto.
Peguei em relevo e aí eu pulo pra cá, já faço outro leque. Vou fazendo isso até finalizar a carreira. Finalizando aqui a carreira, ó, venho aqui nesse pontinho que eu fiz, lembra? Eu venho aqui e faço outro ponto alto pra finalizar, tá? Aí eu subo 1, 2, 3 correntinhas, viro o trabalho e agora a gente vai trabalhar da mesma forma, mas com um detalhe. Aqui eu ainda faço o mesmo leque no mesmo lugar, tá? Só que aí, conforme a gente for fazendo as carreiras, a gente vai sempre nos deparar, né? A gente vai sempre se deparar com essa situação. Que aí a gente vai fazer uma carreira daquela forma, né? Pegando a nervura pela frente. Só que aqui, como a nervura tá aqui na frente, a gente vai ter que pegar ela por trás. Ó, a gente não vai fazer assim, porque senão ela vai vir pra cá. E o lado direito é esse. Então, a gente vem aqui, ó, por trás, pega ela assim, ó. Pega ela por trás e aí sim eu faço um ponto alto. Tá? Aí aqui eu pulo pra cá, faço um leque normalmente. E aí vou pegar essa nervura, ó, por trás. Olha, deixa eu mostrar mais de perto, ó. Pego ela por trás. E aí eu faço um ponto alto. E aí eu sigo assim, tá? Até finalizar a carreira, depois eu viro o trabalho, volto fazendo igual a gente fez essa última aqui, ó, do mesmo jeitinho. E aí eu vou seguindo fazendo camadas de carreiras. Pronto, gente, ó, fiz aqui no total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Agora a gente vai para a parte do acabamento. Como é que vai ser esse acabamento, Hannah? A gente vem aqui, ó. É importante que esse acabamento seja feito do lado direito, tá? Pra frente, pra ele não ficar pro lado avesso. Então, ele tem que ficar de frente, você tem que fazer ele de frente. Então, a gente vem aqui e faz 1, 2 correntinhas. Aqui a gente faz, ó, no meio do leque, a gente vem e faz um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4 pontos altos e 5 pontos altos. Aqui no meio a gente sobe 1, 2, 3 correntinhas. A gente vem aqui, ó, nessa cabeça do último ponto alto, enfia a agulha, dá uma laçada, puxa, faz um ponto baixo, que a gente fez um ponto picô, tá vendo? Que a gente dá uma laçada e faz mais 4 pontos altos no meio desse leque. 1, 2, 3, 4. Agora, 1, 2 correntinhas, e aí a gente vai fazer um ponto baixo aqui, ó, em cima desse que ficou sozinho. A gente vem e faz um ponto baixo, tá? Aí a gente repete o processo. 1, 2 correntinhas, vem pro meio do leque, faz 4 pontos altos com ponto picô no meio. E aí a gente vai fazer isso até chegar lá na ponta, tá bom? Cheguei aqui no final, agora a gente vai fazer essa parte lateral que vai ser da amarração, tá? Então, a gente sobe 1, 2, 3 correntinhas. Aqui, nesse espaçamento, a gente vem e coloca, ó, um ponto alto, tá? Agora, 1, 2 correntinhas. Aí, a gente vem distribuindo, tá? No outro lado, a gente vem e coloca 1, 2 pontos altos, ó. 1, 2 correntinhas. Aqui do outro lado. Aqui do outro lado, a gente vem e coloca 1, 2 pontos altos, 1, 2 correntinhas. Aqui do outro lado, 1, 2 pontos altos. E aí, a gente vem fazendo isso, tá? Até chegar lá na ponta. 1, 2 correntinhas. Aqui, 1, 2 pontos altos. 1, 2 correntinhas. 1, 2 pontos altos. 1, 2 correntinhas. 1, 2 pontos altos. 1, 2 correntinhas. E aqui, ó, nessa parte que é de ponto meio alto, a gente vem e pula 1, 2. No terceiro, a gente vem e faz um ponto alto. Aqui no próximo, ó, buraquinho, a gente vem e faz outro ponto alto. 1, 2 correntinhas, a gente pula embaixo. 1, 2. No terceiro, a gente faz um ponto alto. No outro, a gente vem e faz outro ponto alto.
até chegar aqui nessa ponta, tá? Cheguei aqui no final, fiz 3 correntinhas, ó, e vou fazer um ponto baixo aqui em cima. Deixei um espaçamentozinho e faço um ponto baixo aqui em cima. Bem apertado, tá? Agora eu vou vir revestindo toda essa parte superior, tá? Com ponto meio alto, seguindo aquela mesma lógica que a gente fez aqui. Lembra? Na direção da carreira de ponto alto, a gente faz 2 meios pontos altos. Na direção da carreira de ponto meio alto, a gente faz 1. E aí, a gente vai revestir todo. Quando chegar aqui nessa fenda, a gente vai passar ponto baixo, tá? A gente vai passar ponto baixo quando chegar nessa fenda. Vem com ponto baixo 1 para 1, tá? Aí, a gente sobe aqui. E aí, quando chegar aqui em cima, a gente vem com um ponto meio alto novamente, revestindo até chegar nessa ponta. Chegando nessa ponta, a gente vai fazer esse acabamento que a gente acabou de fazer aqui, que é para receber a amarração, tá? A gente vem, faz, até chegar aqui, certo? Pronto, terminei, já fiz aqui, ó, os 2 lados, tá tudo certinho, contornei a peça toda, como eu falei, ó, com ponto meio alto, passei por aqui, tá tudo certo. Coloquei essas 2 cordinhas, tá? Não mostrei para o vídeo não ficar muito longo, mas é basicamente vocês duplicarem o fio e posicionar aqui nessas extremidades aqui do meio, ó. A minha cordinha ficou de 56 correntinhas, vocês podem fazer maior ou menor. E agora a gente vai focar nas alças, tá? Façam também uma cordinha bem grande, que é pra fazer o trançado atrás. Isso vai depender do tamanho que vocês fizeram o cropped de vocês. Vocês vão ver aqui onde é que é o ponto mais alto aqui do nosso bojo, né, da parte do peito. No ponto mais alto, ó, onde for o ponto mais alto, no caso o meu é aqui, vocês vão prender o fio. E vão fazer uma correntinha que corresponda à altura da alça que vocês precisam. Isso vai variar também de tamanho para tamanho. Aí, eu vou fazer o meu aqui e digo quantas correntinhas eu precisei. Pronto, gente, medi aqui, a minha correntinha foi de 75. Agora, eu vou prender aqui, ó, logo antes dessa parte que a gente fez, que é para fazer o entrelaçado, eu venho e prendo com um ponto baixo, tá? A partir daqui, a gente vai começar a fazer o mesmo ponto que a gente fez aqui, só que um pouco mais junto, porque a gente quer que ele fique um pouco mais, digamos, cacheadinho, né? Então, a gente vem e faz 1, 2, 3 correntinhas. Aqui nessa base, ó, que a gente prendeu, tá vendo? A gente conta 1, 2, 3, enfia a agulha, faz um ponto baixíssimo. Na verdade, eu vou fazer um ponto baixo mesmo. E aí, aqui nessa correntinha, a gente vai fazer um leque. E aí, vai depender muito, se vocês quiserem mais embabadado, é só fazer os leques mais juntos. E se vocês quiserem menos embabadados, é só fazer o leque menos junto, tá? E aí, a gente vai fazer esse mesmo ponto daqui, tá bom? Que vai mudar o espaçamento. E aí, vocês vão fazer desse lado e do outro a mesma coisa, tá? Então, aqui a gente vem e faz 1, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3... Aí, aqui, ó, ao invés de pular 1, 2, 3 e fazer no quarto, eu pulo só 2. E aqui eu faço o ponto alto que fica sozinho. Aí, aqui eu pulo mais 1, 2. No terceiro, eu faço outro leque de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas, e faço isso até chegar lá na ponta, tá bom? E aí, gente, ó, chegando aqui, vocês vigiem pra prender na parte correta, tá? Pra não ficar enrolada essa alça de vocês. Aí, a gente conta mais uma vez. 1, 2, aqui a gente pode encaixar com 2, porque ficou bem espaçado esse ponto meio alto, tá? Então, a gente vem 1, 2, 3 correntinhas novamente. Aqui embaixo eu pulo 1, no segundo eu coloco, só aqui, tá? Lá do outro lado a gente pode pular normal, quando a gente chegar na outra ponta. E agora, eu vou virar o trabalho e vou fazer mais uma carreira. Percebam que a gente sempre tem que estar espaçando aqui, pulando e grudando na peça, tá? Aí, daqui, eu venho e faço 1, 2 correntinhas, pulo aqui pro leque, faço o leque normal. Não, na verdade, eu não faço essas 2 correntinhas não, pra não ficar muito esburacado, né? Aqui mesmo eu já faço... Daqui mesmo eu já faço um leque dentro desse leque da carreira anterior. 1, 2 de correntinha, mais 3 pontos altos aqui dentro dele. 1, 2, 3. E agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer 1, 2 correntinhas
E aí, né, como esse lado aqui tá sendo o direito, quer dizer, tá sendo o avesso, eu vou fazer daquele jeito lá, ó. Vou pegar por trás, porque eu quero que a nervurazinha fique lá pra frente. Então, uma, duas correntinhas, pulo aqui pro outro leque, tá? A única diferença é que agora esses leques vão para esse que fica único aqui no meio, para essa nervurazinha, ele vai com duas correntinhas, tá? Que é para ficar mais cheinho. Então, eu faço meu leque aqui normalmente. Uma, duas correntinhas, pego lá por trás, faço a nervurazinha. E aí, eu sigo assim até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, aí eu faço a mesma coisa, conto um, dois, ó, conto um, na verdade, no segundo eu venho e prendo o fio, tá? Agora, uma, duas, três correntinhas, eu pulo um, no segundo eu coloco, faço um ponto baixíssimo, e aí eu viro o trabalho e venho fazendo a mesma coisa, tá? Se vocês quiserem que fique mais cacheado, só acrescentar mais correntinhas, ou então acrescentar um ponto alto a mais e façam um bloco de 4, né? Então, aí eu vou ver o que eu vou fazer aqui, mas façam também no comprimento, né, na quantidade de carreiras que vocês querem que fique a manguinha de vocês. E trabalhem por essa e pela outra, seguindo essa mesma lógica, tá? Agora a gente vai pegar essa nervurazinha pela frente, depois por trás, pela frente, depois por trás, sempre prendendo aqui e prendendo aqui, tá bom? Ele não pode ficar solto, você sempre prende lá e cá, certo? Gente, esse é o resultado. Olha como é que ele ficou lindo, maravilhoso, né? Então, como é que diz? Eu fiz aqui as duas asas, como eu falei pra vocês. Coloquei uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Se vocês quiserem, pode aumentar, né? Deixar ela maior ainda, mais larga, no caso, né? Coloquei aqui umas bolinhas. Coloquei aqui também, né, na fita de amarração, coloquei a bolinha também, mas isso é opcional, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, se fizer, não esqueça de marcar a gente no Instagram, @crochelistica, que vai ser um prazer repostar. Se ainda não curtiu o vídeo, aproveita pra curtir, tá bom? E qualquer dúvida, coloque aí nos comentários, que às vezes a gente pode deixar passar alguns detalhes, certo? E eu vou fazer o possível pra conseguir auxiliar vocês por aí, tá bom? Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!